Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui dos símbolos de futebol. Comentar sobre o jogo de hoje. São Paulo contra Cruzeiro, lá no Morumbi pela terceira rodada do Brasileirão 2025. Para começar, que falta faz o zagueiro Arboleda? O São Paulo ele tem uma zaga titular muito boa. Eu gosto do Alan Franco, Ferrarese e Arboleda. Esse trio de zaga é muito bom. Mas os reservas, meu Deus do céu. Juan Tressoldi é muito ruim. O jogo de hoje, eu acho que ele até foi melhor do que no jogo passado contra o Alianza pela Libertadores. Mas ainda assim, muito limitado. Lembrou os tempos lá do Xandão, Edson Silva. Cara, é complicado. E falando em Silva, eu acho que o jogo de hoje prova por que o André Silva não é titular do São Paulo. Por que o Caleri sempre foi o titular, mesmo passando pela fase que está. André Silva simplesmente não jogou hoje. Pouquíssimas vezes ele tocou na bola. Teve lá um passe legal pro Luciano que ele deu, beleza. Mas assim, coisa bem isolada mesmo. Um lance ou outro decente. Mas no geral, não fez nada. Nem procurou o jogo. E eu já falei isso em vídeos passados. Por que o Caleri ele continua titular mesmo na fase que está? Perdendo o gol debaixo da trave. Porque o Caleri, ele é brigador. Ele busca o jogo, ele volta para ajudar na defesa. Já vi várias vezes o Caleri voltando para a defesa, para pegar a bola, para levar a bola lá para o ataque. É um jogador que inferniza os defensores adversários, consegue cavar aquelas faltas mais perigosas, consegue amarelar o zagueiro. E aquilo que eu disse, quando o André Silva ele entra lá nos 30, 35 minutos do segundo tempo, em que o Caleri teoricamente não fez nada, aí chega o André Silva e marca um gol de cabeça. Como ele fez algumas vezes já. Mas por quê? Porque ele já pegou uma zaga amarelada, então o zagueiro já não vai chegar tão firme nele, com medo de tomar o segundo amarelo e ir expulso. O zagueiro já vai estar cansado. Eu sei que o outro técnico, o outro time, também tem zagueiros reservas, mas mesmo assim, é sempre uma vantagem a mais pro atacante, quando ele entra descansado. E é por isso que o André Silva deu aquela ilusão, aquela impressão de que ele seria até melhor que o Caleri, mas não é. Longe disso. O São Paulo, gente, ele tem um time, porém, esse time, os dois melhores jogadores estão desfalcados, sem contar outros jogadores importantes, como o Pablo Maia. E também é um time que é bom, que eu acho bom, que pode competir título, inclusive título grande, desde que seja bem trabalhado, mas só o time titular, porque reserva o São Paulo não tem. E a discrepância de qualidade entre os reservas e os titulares é muito grande, cara. Muito grande. A diferença entre Caleri e André Silva, gente, desculpa, mas hoje, para mim, ficou nítido por que o André Silva não é titular. E isso porque já teve outros jogos iguaizinhos a esse, em que o Caleri não jogou, seja por decisão do técnico, ou por lesão, por suspensão. Mas já teve, eu acho que pelo menos mais um jogo que eu estou lembrando, em que o André Silva foi de titular e também não fez nada. Então, assim, mesmo o Caleri, nessa péssima fase em que ele está, eu acho ele bem melhor que o André Silva. Eu falei do Arboleda, né? Olha o nível. Tem o Arboleda, tem o Alan Franco e o Ferrarese. O melhor desses disparado, para mim, é o Arboleda. Depois vem o Alan Franco, que evoluiu muito desde que ele chegou no São Paulo. Virou, para mim, um bom zagueiro. E tem o Ferrarese, que eu acho que tá no mesmo nível do Alan Franco.
É uma boa zaga titular. Porém, os reservas, gente, não chega nem aos pés. Olha a discrepância. Juan Tressoldi, Sabino. Sabino, ele até começou bem ano passado. Ele fez uns bons jogos, parecia um zagueiro decente. Porém, aconteceu algumas coisas estranhas no começo desse ano, com ex-times, em que ficou um pouco complicado e um pouco suspeito. Né? Ele começou a fazer corpo mole em alguns jogos. Enfim, eu já comentei isso em vídeos passados. Não vou chover no molhado. Mas o fato é esse: o São Paulo tem um bom time titular. Não acho ruim. Tem um goleiro Rafael. O goleiro Rafael, eu não acho ele aquele goleiraço. Porém, ele tem ajudado muito o São Paulo. Apesar de no gol de hoje, na minha opinião, ele não teve culpa. Ah, passou debaixo das pernas dele. Ok, mas o jogador do Cruzeiro tava o quê? A 1,5 m de distância dele. A velocidade da bola, a curta distância, é uma coisa muito rápida. Não teve, não teve culpa nenhuma pra mim hoje, o Rafael. Se ele faz a defesa, né? Se o jogador do Cruzeiro chuta a bola no pé do Rafael ou no peito do Rafael, nossa, ia ser a defesa da rodada. Quiçá a defesa do Brasileirão. Um dos milagres do Brasileirão 2025. Mas, como tomou o gol, aí alguns falam que foi frango, falha. Não acho. Acho que deu um pouco de azar, porque o zagueiro tocou bem ali na abertura das pernas do Rafael, só que tava numa distância muito curta, gente. Aí não dá tempo do goleiro fechar a perna. É bem difícil. Mas o Rafael, eu não acho ele um goleiro ruim, pelo contrário, eu acho ele um goleiro bom. Desde que o Rogério Ceni se aposentou, o Rafael com certeza é o melhor goleiro que o São Paulo teve. Finalmente, eu acho que a gente pode dizer, já faz um tempo que a gente pode dizer isso, né? Porque o Rafael já tá há mais de um ano no São Paulo, bem mais. Mas desde que chegou o Rafael, então, eu acho que podemos dizer que temos um goleiro que pode vestir a camisa do São Paulo. Ainda que ele não seja dos melhores goleiros que o São Paulo já teve, óbvio. O São Paulo sempre teve bons goleiros e muitos melhores que o Rafael. Mas o Rafael é o que tem para hoje e ele não é ruim. Os laterais, finalmente, temos laterais decentes, graças a Deus, mas é outro problema da reserva. Olha os reservas: Igor Vinícius, Wendel. Eu não sei para que veio o Wendel. O Wendel veio do Porto, parecia ser um bom jogador, o pessoal estava apostando nele, falando dele, mas até agora não fez nada, só atrapalhou. Tem o volante Alisson, que é bom. O Pablo Maia, ele tá machucado, mas o Marco Antônio talvez seja o único reserva que esteja, vamos dizer, jogando à altura do titular. O Marco Antônio, para mim, ele deu uma evoluída de alguns jogos para cá, tem feito bons jogos. É cedo ainda para falar, porque em jogos mais passados ainda ele fez muita burrada, jogou muito mal, mas de uns 3, 4 jogos para cá ele tem jogado muito bem, na minha opinião. É o único que tem jogado à altura do titular, que no caso é o Pablo Maia. Depois vem os meias e os atacantes. Bom, Luciano para mim não é meia. Eu não sei por que ele joga de meia. Não sei nem o que o Luciano ainda tá fazendo no São Paulo, na verdade. A torcida pede a cabeça do Zubeldia, com razão. Mas eu acho que tá na hora do Luciano também, sabe? Já deu, valeu, obrigado. Obrigado, Luciano, pelo Paulista de 2021, pela Copa do Brasil de 2023. Você foi, sim, fundamental. Mas já deu. Eu acho que já deu, sinceramente. Tem o Oscar e o Lucas, que são os titulares, mas estão machucados. E tem a garotada da base. Esse sim, a gente pode confiar. Lucas Ferreira é o jogador da base que, para mim, é o mais maturado, de longe. Fez 2 bons jogos. Se podemos tirar algo positivo tanto desse jogo quanto do jogo passado pela Libertadores, é a atuação do Lucas Ferreira. É um jogador muito bom. Cedo ainda para dizer, né? Nossa, é um novo craque do futebol brasileiro. Não, mas parece ser um jogador promissor. Muito bom mesmo. Já o Matheus Alves, para mim, dos três, entre Lucas Ferreira,
Matheus Alves e o Ryan Francisco, o Matheus Alves, eu acho que eu acho, ser o jogador que precisa de mais tempo para se adaptar ao profissional. Ele entra bem, dá uma movimentação legal no jogo, bem melhor que o Luciano, sem dúvida nenhuma, mas ele peca em alguns lances também. Precisa de um tempo a mais. Mas eu falo que eu acho que ele é um jogador que precisa mais de tempo no profissional, no sentido de se adaptar melhor, porque ele tem errado alguns lances bobos, porque o Ryan Francisco nem joga quase. É impressionante como que o técnico, a comissão técnica, pouco utiliza o Ryan Francisco. O André Silva já era para ter saído no segundo tempo, no intervalo do primeiro para o segundo. O cara só foi sair lá uns 30 minutos do segundo tempo, sendo que ele não estava fazendo absolutamente nada. Parecia que estava. Colocasse um cone lá, era a mesma coisa. Não sei porquê, tá muito estranho esse negócio. Não sei se é só uma decisão da comissão técnica ou se tem mais coisas aí por trás. Porque é muito estranho. O Ryan Francisco, uma das joias do São Paulo, talvez o principal dessa nova geração, o principal jogador do São Paulo nessa nova geração, talvez, e é pouco utilizado. Estranho, estranho. Se for só uma mera escolha da comissão técnica, eu acho que passou da hora da diretoria dar um puxão de orelha, né? Se o Zubeldia ia continuar, alguém da gestão, da diretoria, tem que chegar para ele e falar: ô meu, hoje você vai colocar o Ryan Francisco, entendeu? Dá uma dura. Porque é impressionante. O moleque não tem chance. Quando tem, 15 minutos, no máximo. Mas enfim, o Matheus Alves, voltando nele, eu acho que o Matheus Alves, ele também, dos três, ele é o que tenta mais, assim, fazer graça. É aquele jogador, assim, que quer driblar para se mostrar. Posso estar enganado, mas essa é a sensação que eu tenho quando eu vejo ele jogar. Às vezes ele acerta um drible bonito lá, mas muitas vezes perde a bola. Em um drible que não era necessário ter feito. Diferente das tentativas, às vezes falhas, às vezes com êxito, do Lucas Ferreira. Quando o Lucas Ferreira tenta dar um drible, um corte, alguma coisa assim, uma finta, é sempre com o objetivo de chegar mais próximo do gol, no sentido de avançar, tirar o defensor da jogada e partir para cima. Não é para se mostrar, sabe aqueles lances que o jogador fica parado, fica pisando na bola, aí quer dar um drible. Esse é o caso do Matheus Alves, mas não é o caso do Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira é aquele jogador mais objetivo. Ele vai driblar para chegar ao gol, para dar aquela arrancada e se aproximar do gol. O Matheus Alves não parece isso, parece que é uma coisa mais assim de querer se mostrar mesmo. Algo de falar, ó, tô aqui, veja minhas habilidades. Talvez até pensando em futuros clubes lá da Europa. Qualidade ele tem, porém eu acho que ele teria que pensar mais no São Paulo. Se é que a minha visão está certa, óbvio, né? Não estou aqui cravando que é isso mesmo em ponto final, mas é a impressão e a sensação que eu tenho. Ferreirinha. Ferreirinha de novo marcou um gol. Eu tô gostando do Ferreirinha nesses últimos jogos. Ele tá evoluindo. Depois que ele se machucou, ele voltou muito mal. Fez partidas horríveis. Mas desde a partida passada, contra o Atlético Mineiro, apesar de ele não ter feito gol, não ter feito lá aquelas coisas, mas ele já pareceu ser mais aquele cara mais participativo, procurando o jogo, querendo ajudar o time. Aí veio contra o Alianza, o melhor jogador, sem dúvida. E hoje não acho que fez um jogo tão brilhante contra o Alianza, mas fez um puta jogo, fez o gol, fez umas boas jogadas. Bom, é isso que eu tenho para dizer do jogo de hoje. Na verdade, tem mais uma coisa. O São Paulo parece que ele tá voltando a ser aquele time mais apático. O São Paulo pode ter ficado, apesar da conquista da Copa do Brasil, que, né, não faz tanto tempo assim, não faz menos de 2 anos,
da Supercopa do Brasil, que faz um pouquinho mais de um ano, querendo ou não, né, apesar de ser só um jogo, mas é um título, mais um título nacional. O São Paulo de 2020 para cá, mais ou menos, 2021 para cá, mesmo que não tenha ganhado tanta coisa, né, não foi, nossa, São Paulo ganhou tudo, não. Porém, eu via um time mais assim, brigador, com algumas oscilações, um jogo ou outro lá jogando de cabeça baixa, apático, mas bem mais brigador do que foi durante praticamente quase toda a década de 2010. Assim, o time do São Paulo, em geral, durante a década de 2010, era uma coisa tenebrosa de se assistir. O time não tinha alma, não tinha garra, não tinha energia. Era, assim, frustrante e depressivo. Era um time totalmente apático, inerte. Isso mudou depois. A partir de 2019, 2020, foi mudando. Até que chega em 2021, São Paulo faz um bom campeonato paulista e ganha. Depois volta, né, a ter um pouquinho mais aquela apatia, mas depois ele recupera. O time recupera. Tanto é que chega a duas finais, perde, infelizmente, né, com o Rogério Ceni no comando. Mas depois vem 2023, né, o ano mágico, São Paulo ganha a Copa do Brasil. Mágico nesse sentido, né, porque quase caiu também, né. Depois veio a Supercopa, enfim. É um time mais brigador. Porém, nesses últimos jogos, tem me lembrado muito aquele São Paulo da década de 2010. Aquele time lá de 2016, pós-Libertadores. Eu digo pós-Libertadores porque a Libertadores de 2016, o São Paulo estava com muita raça. Eu não sei o que aconteceu, mas os jogadores do São Paulo em 2016 eram um elenco assim limitadíssimo. Mas assim, muito limitado. E os caras chegaram numa semifinal de Libertadores e só não foram para a final porque foram brutalmente assaltados na semifinal contra o Atlético Nacional. Isso aqui não é clubismo, vamos combinar, né? Aquilo foi um assalto. Igual, por exemplo, o Boca Juniors e Corinthians em 2013. Assaltaram o Corinthians na cara dura. Era pro Corinthians passar para as quartas de final, mas assaltaram o Corinthians e perdeu pro Boca nas oitavas. Mesma coisa com o São Paulo contra o Atlético Nacional. Impressionante. Não é à toa que depois do VAR, né, o Brasil dominou a Libertadores. Estranho, não é coincidência isso. Bom, mas voltando aqui. Esses últimos jogos têm me lembrado muito aquela apatia do São Paulo e isso me preocupa. Me preocupa bastante. É um pouco cedo para falar ainda, sabe, que ter aquela apreensão, aquele medo de uma Série B. Mas eu já tô ligando, já tô com um alerta amarelo ligado e não falta muito para eu ligar o vermelho também não. São Paulo tem que abrir o olho. São 3 jogos, 3 pontos. O São Paulo tem que abrir o olho. Um ponto faz a diferença e pode salvar o time do rebaixamento, pode classificar o time para uma Libertadores e um ponto pode decidir o campeão também. Então São Paulo não pode perder pontos em casa. Ainda mais, com todo respeito, o Cruzeiro, que é um grande clube, mas é um freguês do São Paulo. E o outro jogo foi contra o Sport. Empatar com o Atlético Mineiro é até aceitável. Com o Cruzeiro, também, apesar do Cruzeiro ser freguês, mas é o Cruzeiro. Mas era para ter ganho do Sport. E o problema maior é a atitude dos jogadores, como é que eles jogaram. Que foi extremamente apático. E isso é muito preocupante. E para concluir, falar da possível saída, da demissão do Zubeldia e da possível chegada de Dorival Júnior. Bom, até agora, até o presente momento em que estou gravando esse vídeo, o Zubeldia ainda é técnico do São Paulo. Amanhã, segunda-feira, será outro dia. Não sei, sinceramente, eu não sei se o Zubeldia vai ou fica. Para mim é 50-50, a gente vai descobrir ao longo da semana. Quem sabe já amanhã. Ou quem sabe no finalzinho desse domingo. Seja a permanência dele ou não. Se bem que, se a gestão do São Paulo falar, a diretoria do São Paulo falar não, o Zubeldia fica, não levem isso em consideração, não levem isso a sério, porque a palavra da diretoria do São Paulo e a palavra de um camelo é a mesma coisa.
Ou seja, não existe. É, não dá para confiar na, na palavra, nas falas da nossa diretoria. Mas enfim, muita gente está apostando no Dorival, querendo o retorno dele. Eu entendo. E eu, sinceramente, eu acho que não é uma má ideia. Porém, vamos relembrar que em 2023, apesar da inédita conquista da Copa do Brasil, Dorival com certeza escreveu o seu nome na história do São Paulo Futebol Clube, porém ele também quase escreveu novamente o seu nome no mesmo ano, só que de uma forma negativa. Poderia ter sido o técnico que, além de ter ganho uma Copa do Brasil inédito, também poderia ter caído ineditamente com São Paulo para a Série B. O São Paulo ele brigou aquele ano para não cair. Isso ficou ofuscado. O torcedor não lembra muito, porque foi no mesmo ano que ganhou a Copa do Brasil. Então estávamos anestesiados, o torcedor estava anestesiado. E quando a gente fala em 2023, a gente não vai lembrar das coisas ruins, vamos lembrar das coisas boas, que no caso foi a Copa do Brasil em cima do Flamengo. Mas a gente tem que lembrar que o Brasileirão do São Paulo naquele ano foi uma coisa tenebrosa. Foi horrível aquele Brasileirão. E se equipara, para mim, se equipara aos Brasileirões de 2013 e 2017, que também foram anos que o São Paulo brigou para não cair. E esse ano tá me parecendo que a briga vai ser por esse lado também. Não sei, mas a impressão que eu tenho é que a briga do São Paulo vai ser contra o Z4. Eu espero queimar a língua e estar muito enganado, mas essa é a sensação que eu tenho. E isso é com ou sem o Zubeldia. Eu quero muito que o Dorival, caso ele retorne, ele dê um jeito nesse time, mas eu não vou criar muitas expectativas por conta do Brasileirão de 2023. E além do São Paulo também não ter um elenco reserva à altura. A discrepância da qualidade é muito grande. Então a gente não pode contar com os reservas. Ao menos a maioria deles. Tirando a garotada da base. Mas a maioria deles não dá para contar. A gente vê a falta que faz o Lucas, o Oscar e agora o Arboleda. Mas enfim. Porém, ao mesmo tempo, dá para fazer algo melhor com esse time também. Apesar do São Paulo ter um elenco limitado e não ter reservas decentes, é um elenco que eu acho que um técnico melhor consegue tirar um proveito melhor do que o Zubeldia está fazendo. Não acho que se chegar um novo técnico como o Dorival Júnior, acho difícil, acho que ele vai conseguir pelo menos no início fazer algo melhor que o Zubeldia. E isso talvez seja importante para o São Paulo. Porque o São Paulo, sempre quando ele troca de técnico, no início o trabalho é bom. Eu não sei se vocês se lembram, mas o trabalho do Zubeldia, quando ele chegou no São Paulo, não era ruim, pelo contrário, era muito bom. Depois é que a coisa desandou quando ele foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil. Ali começou a cair o castelo do Zubeldia e a torcida foi se virando contra ele aos poucos. Aos poucos. Muita gente ficou do lado dele no início, mas ele foi perdendo esse apoio popular da torcida e hoje 90% está contra ele. Algo semelhante eu acho que vai acontecer com um Dorival Júnior, por exemplo. Talvez ele chegue, dê uma ajeitada e faça bons jogos e o São Paulo conquiste pontos importantes para continuar na elite do Brasileirão. Porém, o destino talvez seja o mesmo do Zubeldia. Depois ele vai cair em desgraça, vai sair do São Paulo, vai vir outro técnico, vai começar a fazer um trabalho bom, aí vai desandar, aí vai ser demitido, aí vai vir outro técnico, aí vai... Enfim, o ciclo se repete. Isso já acontece há muitos anos no São Paulo e não é por acaso. Eu entendo a torcida querer a saída do Zubeldia, mas não adianta a gente tocar as moscas, exigir que as moscas vão embora, se a bosta continua lá. Se for só trocar de mosca, não adianta. A bosta vai continuar lá fedendo e atraindo moscas.
problema do São Paulo é estrutural. É a diretoria, são os conselheiros, vitalícios e não vitalícios. Claro que tem gente decente, com certeza, mas muitos conselheiros lá que não mereciam estar lá. O problema do São Paulo é estrutural, muito complexo. Então, trocar de técnico, para mim, é bom nesse sentido, como uma medida paliativa. Aquela medida assim para dar aquela recuperação, dar uma certa melhorada no início, mas não é a cura. Sabe, quando você está doente, você toma um remédio para baixar a febre, diminui um pouco os sintomas, você fica bem, mas você sabe que você ainda não está curado. É a mesma coisa. Então, trocar de técnico é uma medida paliativa, talvez necessária, porque o São Paulo está precisando de pontos nesse Brasileirão e é preocupante esse início, muito ruim mesmo. Então, talvez nesse sentido seja bom, mas a torcida ela não pode tirar de vista e a gente tem que trabalhar para conscientizar cada vez mais a torcida do São Paulo de que o técnico ele é só a ponta do iceberg. Tudo isso que está acontecendo no São Paulo, gente, não é só culpa do Zubeldia. O elenco do São Paulo é muito bom e ele não está conseguindo te dar proveito. Eu até concordo de certa maneira. Eu acho que um técnico melhor tiraria um proveito melhor desse elenco, mesmo desfalcado. Mas a gente também não pode jogar tudo nas costas do Zubeldia. Pô, 6 desfalques, reservas horríveis. Então, assim, uma boa parte da culpa é sim dele, mas o que eu estou querendo dizer é: não vamos só focar nas moscas, que no caso é o técnico e também os jogadores. A gente tem que focar na bosta que é toda a estrutura do São Paulo atualmente. Quando eu falo a estrutura, estou me referindo a determinadas pessoas que estão lá dentro, não à instituição, obviamente. Bom, pessoal, é isso para o vídeo de hoje. Até a próxima. Deixem um like, se inscrevam no canal, por favor. Me ajudem aí. E fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Fui.